fone já vai estar. Tá sem fone já. Alô, alô? Alô, alô? Boa noite, boa noite. Estamos aqui em a live. Eu sou Marcelo Araújo, jornalista e escritor. Estamos aqui hoje, nessa noite de quarta-feira, conversando com Vinícius Gifone, grande figura aí do mercado musical, fotógrafo, músico, produtor de conteúdos, uma vasta experiência. Hoje ele esteve aqui falando sobre esse trabalho que ele desenvolve, um trabalho muito interessante, de ter uma visão geral de como a música funciona, desde o processo de criação da música, obviamente, até a divulgação, processo da fotografia, da interação com as redes sociais, da produção de vídeos, enfim. E ele tá voltando aqui rapidinho para a gente falar só mais um pouco, beleza? Esperando o Vinícius Gifone voltar. E, enfim, essa noite de quarta-feira, hoje é dia 26 de agosto de 2020. Hoje estamos aqui com a live, mais uma edição, trazendo sempre figuras interessantes de várias áreas, como da cultura, de segmentos como a música, a literatura, as artes plásticas, o cinema, o teatro. Sempre as pessoas aqui marcando presença e trazendo suas experiências profissionais, criativas, de vida. Muito legal estar aqui com vocês sempre, falando com muita gente interessante. Esperando aí só o nosso amigo retornar, a gente dá um legal. Vinícius Gifone está de volta aqui. Vou adicioná-lo aqui à conversa. Vinícius Gifone. Opa! E a nossa conversa. Esperando aí o Vinícius entrar aqui na tela. Alô, Vinícius. Estamos de volta. Fala. Legal, rapaz. Tá todo mundo me escutando aí? Tô te escutando bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ah, legal, legal. Enfim, o som deu uma desaparecida aí no final, mas assim, eu tava falando, quando eu abri aqui, de ter você hoje, falando dessa sua vasta experiência, essa experiência diversificada que você tem, e essa compreensão da música, né? Desde o processo criativo, desde como a música surge, né? Até a revelação da música para o mundo, né? A fotografia, o vídeo, a integração com as redes sociais, o processo produtivo. E você que também é músico, né? Contrabaixista também, canta, você que é fotógrafo, produtor de conteúdos, entende da direção artística, direção de palco, produção. Enfim, é isso. Você estava falando quando que o som deu aquele fadezinho, já no finalzinho, né? Não, tudo bem. Eu agradeço. Rapidinho. Ô Marcelo, a gente estava finalizando aqui, mas eu deixei uma mensagem, acho que ela não completou. Uhum. Eu costumo dizer que trabalhar com a música, trabalhar com uma reflexão. Porque antes de você ser o artista, você tem que trabalhar para com o artista do outro lado, que está ali no palco. Esse artista está se comunicando para uma terceira pessoa, essa terceira pessoa está passando para uma quarta e assim por diante, né? Se fosse uma disseminação viral, seria absurdamente viral. Né? Esse é o impacto que o Rock in Rio tem, né? Quando conhece bandas novas lá no palco Sunset, né? Imagina você sair de um show de 300 pessoas para 30 mil, que vão ali no cantinho ali, né? Para conhecer uma banda nova, de repente vão para o palco mundo, né? Essas 30 mil pessoas vão falar para outras 30, vão virar 900 mil. E aí, né? Então, o trabalho que você tem com a imagem é tão importante quanto o som que ele está fazendo. E isso eu atesto com a minha experiência que eu tenho com o mercado, entendeu? Não é uma coisa que eu estou falando, não é uma coisa que
eu ouvi do meu pai, ele como sideman, uma pessoa mais recuada. Eu estou falando o que Sérgio Mendes falava, estou falando de galera major, americana, no Midem, aqui no Rio de Janeiro, falando, cara, se não fossem pelas operadoras de celulares no Brasil, o streaming não seria essa fonte de receita absurda na América Latina, principalmente no Brasil. Fala-se de América Latina, mas o Brasil é 210 milhões de pessoas e 250 milhões de celulares, né? Então, para você trabalhar com a música, você tem que entender a música, mas não necessariamente quem faz a música, mas o produto música. Se essa música é uma coisa que a gente toca, se é um disco, se é um produto palpável, se é um produto que a gente vê na trilha de cinema, não importa. Você tem que entender onde ela começa e onde ela vai. Onde ela começa e o processo até chegar. Se você não entender o processo, esquece. Entendeu? Então, eu tento passar esse processo para todo mundo que trabalha comigo. Quem valoriza, quem não valoriza, tá tudo certo. Mas lá na frente o seu produto pode sofrer um retrabalho por você não valorizar a sua apresentação. Começa por uma cor, começa por uma camisa, né? Começa por um contraste de azul com quadriculado. Coisas que são subconscientes. Muita gente, só que a gente sabe, né? Quantas vezes você não viu um show de camisa branca no palco, né, Marcelo? Aquela luz estourada, maravilhosa. Então, é isso. Você quer ser uma pessoa que irradia e reflete luz? Seja a pessoa que irradia e reflete luz. Só que você saiba que você nunca vai ser filmado na sua vida. Né? Então, são cuidados inerentes para quem já conhece, mas através de um workshop, ou de uma consultoria, de um papo assim, bem legal, isso pode fazer a diferença num trabalho musical. Quem diria, né? A gente pagava, no século XIX, pessoas para assistir tocando Chopin ao vivo, porque não tinha gramofone. A única maneira de escutar música era ao vivo, gente. E agora, a única maneira de assistir música hoje de casa é o streaming. Alguém produziu aquele vídeo, alguém esteve atrás daquela live, alguém pensou naquela luz que, por mais que ela tenha sido de maneira caseira, foi o que ele tinha para fazer. Ele é um artista visual. O produtor musical agora está se tornando artista... Desculpa. O artista musical também está se tornando um artista visual, né? Então, melhor demanda que essa não temos, né? É isso. Legal, legal. Vinícius, eu queria, então, assim, mais uma vez agradecer você ter estado aqui hoje, falando tantas questões importantes, né? Você tocou agora, por exemplo, a questão da iluminação, né? Enfim, são muitas coisas, né? Enfim, ontem, inclusive, eu conversava com o seu pai aqui, o Adriano Giuffoni, e ele falava, não por esse ponto de vista, mas ele falava de outras questões que são importantes para o músico, né? Como ter responsabilidade, enfim, em relação ao trabalho. Não basta saber ser um grande músico, um exímio músico, mas às vezes é importante também, às vezes não, é importante sempre ter essa visão geral da carreira, do trabalho que você faz. A responsabilidade de gerenciar a carreira também passa pela sua imagem. Corporativa ou não importa. Você tem uma imagem que você transparece quando você fala, quando você filma, quando você é a pessoa que registra. Você tem uma imagem por trás da câmera também, né? Tipo, você pode ser aquele cara que chega com uma microcâmera, né, voando, tipo uma mosca, mas você pode ser um documentarista,
É um documentário, só que feito de duas maneiras diferentes. Inclusive tem uma pessoa aí comentando, Mariana King, ó. Grande beijo para o meu fotógrafo favorito aqui. Mariana King foi uma dessas vítimas. A gente tem um material promocional dela baseado no musical de dança, né? Porque a família toda dela é envolvida com dança, com balé, tal, com movimento corporal, né? E ela é a neta de uma série de professoras de dança lá da Urca, né? Tem uma casinha super bacana. A garagem virou uma sala de dança com vara, né? Tal. E a gente fez o material promocional dela, né? Artisticamente como vocalista, mas ela como artista cênica. Então se posiciona, né? Aquela coisa toda. Só que ela é uma vocalista de um show de rock, meu irmão. Aí você olha assim, caraca, bicho. Como é que a gente junta essas duas Marianas King, né? Uma profissional de ergonomia, inclusive, até me ajeitar aqui. E uma cantora com repertório de rock, cara. Né? E cantando música masculina, inclusive, em tons originais, plus, tons tipo Pilot, né? Pô, Alanis Morissette, algumas coisas interessantes. Tem um medley super legal dentro do show dela, The King's Band, né? A banda do rei, só que o rei é uma rainha, né? A gente sempre faz essa associação, né? Enfim, como é que a gente junta esse trabalho visualmente? E o resultado foi fantástico. Foi um trabalho assim de você conhecer a Mariana King até a parte onde ela é ligada à dança. Depois a dança para a música, onde as duas coisas se conectam. E depois o palco. O palco, a imagem do palco foi a imagem que chegou ao público através do release, dos materiais. A imagem da Mariana... Desculpa, a imagem da Mariana King chegou para o público com um show. Ela se apresentando. Mas a imagem conceitual do trabalho da Mariana King, do blues, daquela coisa sensual, sexy, porém não vulgar, é a imagem que vem da dança, do movimento do corpo. Esse movimento foi passado nas fotos. As posturas, né? Pá, né? Pescoço levantado. Imagina, ter que estudar teatro, né, Marcelo? Um cara de trás da câmera ter que estudar sobre movimento cênico. Imagina. Pois é, tive que estudar, cara. Porque, caramba, tem um ombro fora do lugar fala de uma coisa, o ombro pra cá fala outra. E aí? Então, puxa vida, cada artista vai somando, né? Ela aqui, falou ó, que em breve o presente da trabalho... minha vida. Oi? Ela escreveu antes que em breve o trabalho vai estar nas plataformas. Ah, Trabalho... sim. A gente legal. filmamos ao vivo no estúdio EcoSom, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Filmamos um blues assim, muito legal, produzido por Vinícius Sá, Lorival Franco. Vinícius Sá, o produtor do disco solo e bem acompanhado do Luiz Carlos Sá, que eu pude fazer as fotos promocionais. Um avô de 73 anos que bebe, fuma. Puxa vida, crônica pra caramba, histórias com Guarabira, assim. Puxa vida, tu senta assim e fica só assim, cara. Cruza o pé, cruza o dedo. Ah, vai, fala aí. Caramba! Foi assim fantástico trabalhar com o Sá, assim, o Miguel, jornalista, né? Outro cara que também batalha pelo acervo, né? Do pai dele. Então eu me identifico com as bandas que trabalham em família, né, cara? Por incrível que pareça, né? Isso é muito legal. As gerações se encontrando, né? O Miguel tá uma frente, o Sá tá duas. E trabalhar com pessoas que fazem o acervo fluir, né? Isso é muito bom, muito legal. Né? É isso. Legal. Então, quiser continuar, temos tempo. Curioso para ouvir o trabalho dela depois, enfim, procurar, enfim, quando chegar às plataformas. Mariana tem um trabalho que foi produzido em off, ainda não está lançado. Ela estava envolvida com o mestrado ali
da UFRJ, ali na parte de saúde, né? Enfim, tá um pouco complicado para ela. Mas ela tem uma banda de rock blues, uma pegada assim, bem interessante, e ela como aquela diva, né, que coloca a gente no lugar e toma cuidado. Ela no palco, né, vestido rígido, tá, pá, jogo de ombro, toma cuidado. Muito legal, muito bacana. Não, Então legal. tá. E essa questão das plataformas também, né? Enfim, é É. interessante notar como a gente vem da música, né? Você citou aí a era pré-gramofone, né? Depois do gramofone, depois do LP, o CD, o download, hoje é o streaming, né? Enfim, eu acho que, não sei, você já pegou a era digital, né? Já, enfim, pela idade. Olha, uma coisa bem legal da nossa história, pelo menos da minha, bem particular, eu já comecei a trabalhar com artistas que começaram no digital, Marcelo. Em 2008, eu lembro que o MySpace estava bombando. E o MySpace não tinha essa interatividade de internet tão forte quando entrou o celular, quando entrou o dispositivo, entendeu? Eu acho que, em termos de história da música, existe uma cisão quando entraram o smartphone. O smartphone permitiu a interação rápida, instantânea. Entendeu? Um movimento que durava uma semana para acontecer, hoje dura 3 horas. E existe uma geração que já nasceu depois de mim, que já comprou o celular no berço. Influenciado por pais, né, mimimi, galera millennial, né, e tal. Então, existe um mundo que veio com o YouTube, com o streaming, o mundo que veio agora com todas as operadoras de celular vendendo pacote de dados. Existe um mundo que meu pai pegou nos anos 90, que as pessoas iam para as casas noturnas para ver a galera improvisando, tocando loucamente. O Jazz Fusion estava em alta. Existe um mundo que a gente viu, né, nos anos 50, que a reprodução, o overdub, né, as multigravações, uma em cima da outra, a Les Paul aí fez a parada acontecer, né? As evoluções tecnológicas mudaram o jeito de consumir música. Agora, desde os cartazes da Broadway, eles faziam lá os desenhos dos cartazes, dos atores. Por que hoje um artista não precisa pensar nisso? Por que os Estados Unidos, desde a época do cinema mudo, o artista não pode fazer uma capa de CD? Verdade. Opa! Deu uma congeladinha aí. Opa, voltou. Entendeu? O trabalho, a valorização da imagem do projeto artístico é valorizada há 100 anos. Desde lá de trás, desde cinema mudo, quando o cinema não tinha som, ele era vendido pelos cartazes, pô. Então por que hoje você não tem que te preocupar em fazer um single, uma capa de um single, 30 por 30? Pô, mas aí... Não, mas peraí, que 30 por 30? Hoje não... Você vai fazer vinil? Ah, beleza. Mas, ó, faz uma versão também para isso aqui, ó. Uhum. A pessoa tem que ver aqui, cara, num quadradinho de 5 por 5, que é o tamanho da tela do celular. Ué, mas como é que eu vou adaptar uma capa de vinil, que é o tamanho, sei lá, de um quadro, para uma tela de celular? O Spotify não tem como ampliar além do celular. E aí? Então entra outra questão de comunicação que a gente pode ficar a noite toda falando, mas eu trabalho de forma que as pessoas entendam a necessidade dessa comunicação visual para o som, ou seja, para a performance musical, que é a minha especialidade. E dali tirar o material promocional. Ou seja, eu trabalho da música para a música. Entendeu? Porque hoje tem aquele formato da música gospel, né? O cara tem aquele visual
digamos, bacana, refinado, esporte fino, sempre aquela capa toda pasteurizada, microfone na frente de estúdio e fone de ouvido. Aquela montagem clássica de CD de gospel, né, de música evangélica, de neopentecostal. Eu trabalhei com selo de música gospel. A MS, super abraço aí para esse selo de Belfort Roxo, daqui do Rio, da Baixada Fluminense. Em 2015 eu tive a oportunidade de fazer o estilo de um DVD coletânea do selo. Eu recebi um convite através de um produtor musical, um pianista chamado Jefferson Rocha. Jefinho, grande Jefinho. Enfim, é pasteurizado? É pasteurizado, mas o público consome isso. Olha a importância de chegar em quem pega a capa do disco, o mercado que ainda vende acrílico, Marcelo. E aí, no outro lado, tem um lançamento digital, 100% digital, uma live do Rodrigo Suricato. Qual a diferença desses dois conteúdos? Finalidade, talvez, mas eles partiram de um pensamento de ponta a ponta. Né? Rodrigo Suricato tem um trabalho dele autoral, teve a banda Suricato, hoje ele é o Homem Band, ele já foi o Rodrigo Suricato de uma banda maior chamada Suricato, mas ele já foi guitarrista de uma banda de baile chamada Fato Consumado, que eu fotografei em 2010, 2011 mais ou menos, já tive alguns trabalhos passados, e ele é aquele cara que tocava na noite, né? E bateu o pé, não, vou fazer o meu. Foi para a banda do Superstar, se eu não me engano, tocou com a banda base do The Voice, se enturmou com uma network de TV, tá aí, vocalista do Barão, 10 anos depois. Barão Vermelho. Então, ele tem uma imagem corporativa, digamos, como produto, que ele trilhou em 10 anos. Por acaso, né? Eu uso um exemplo do Suricato porque eu peguei o começo da carreira dele também. Pelo menos, não sei se era o começo dele, mas no meu começo eu conheci, digamos, né? Começando, né? Trilhando onde ele está hoje. E é um dos grandes exemplos, inclusive, de como um artista pode explorar bem isso. Né? Olha ele aí com aquele chapéu, a maleta dele, tocando sozinho. Né? Aquela coisa de One Man Band, que é muito famoso nos Estados Unidos, de folk, Nashville. Né? Então, poxa, tem vários exemplos. Poderia citar aqui um conhecido. O Luiz Carlos Sá é um cara que todo mundo conhece com a dupla Sá e Guarabira. Só que pouca gente o conhecia sozinho. Aí como trabalhar o Luiz Carlos Sá sozinho se o coletivo conhece com Guarabira e o Rodrigues, né? Falecido Rodrigues. Como é que a gente faz essa separação? Cara, eu vou conhecer esse cara. Eu quero saber a história dele, eu quero saber como ele se comunica comigo, com os outros. Tipo, a gente chega assim... Sabe? Não tem preço, cara. O Marcos Hermes falava bastante em palestras dele, inclusive no próprio livro, tem os depoimentos dos artistas com quem ele trabalhou, né? E todos eles falavam a mesma coisa. O Marcos Hermes é aquele cara que eu chamo para o show e chamo para fotografar o meu casamento. O Baroni, né? John Baroni, se não me engano, ele fez um casamento em Itaipava, na região serrana do Rio, não sei exatamente, todo temático da Segunda Guerra Mundial, porque ele é fanático daqueles jipes, né? Aquela coisa toda, de colecionador e tal. Tava lá o Marcos Hermes tocando, velho. Tocando no meio do show, na festa de casamento. Casamento do Baroni. Aí falei, caramba, pronto. Tu quer uma pessoa mais próxima para trabalhar com o seu projeto musical, com a tua banda, com um cara que senta ali. É isso. Legal, legal. É legal, Vinícius. Eu queria então te agradecer mais uma vez por você estar aqui nessa noite de quarta.
cedendo aí esse seu tempo que tão precioso, tantos trabalhos, né, tantas atividades, e você passando um pouco dessa sua vivência, desse seu trabalho, tantas atividades, né? O cara é uma usina, né, de produção musical em todos os aspectos, né? Muito obrigado, te agradeço mais uma vez aí, obrigado mesmo, espero que a gente volte futuramente a se falar e quem sabe fazer outras lives, trazer novidades, né? Esperar esse período aí passar, né, para a música voltar com tudo, né? Não que ela tenha parado, mas voltar ao vivo mesmo. Ela nunca parou, mas eu sinto falta do palco, eu sinto falta daquela estradinha barrenta, que é passar som num lugar ruim, de trabalhar com um canhão só, par no palco, eu gosto dessas coisas ainda. Mas eu confesso para você, muita coisa vai ficar na saudade, porque muitas dessas casas nem existem mais. Eu fico feliz e triste ao mesmo tempo de ver fotos antigas de lugares que não existem mais, né? Então, mais importante ainda é o trabalho do registro da memória musical, da memória visual desse show, dessas cenas. Existe uma responsabilidade expandida, sabe, Marcelo? Existe uma responsabilidade expandida sobre o fotografar um show, ou pegar um celular, pegar uma câmera Super 8 e sair filmando, igual aos anos 80. Né? Esse registro, daqui a 30 anos, vai ser visto por alguém que não te conheceu. Esse trabalho que você está fazendo com jornalismo para a música, para a cultura, daqui a 20 anos, alguém vai pegar esses vídeos, essas listas, vai transcrever e vai fazer uma matéria sobre isso. E assim por diante. Né? Então, o trabalho de comunicação é infinito, né? O trabalho de comunicação é infinito, Marcelo. Acho que a gente pode fazer muita coisa. E não para, né? O conteúdo é bom, mas se ele for direcionado, se ele for bem fundamentado, aí sim. Aí ele ganha valor histórico, acervo. Entendeu? É o que eu estou fazendo aqui com meu pai, é o que eu estou fazendo com as minhas bandas, tocando, né? Algumas eu pude fazer os dois, registrei também. Fiz os meus autorretratos com o Volkswagen, porque eu fui integrante também, com o próprio... o antigo blusão de 2, que virou B2 regional agora, né? Foi feito um trabalho todo de imersão conceitual e tal. Caramba, isso é um estudo acadêmico, cara. Essa pesquisa pode ir além e ela foi documentada visualmente, entendeu? E aí, quem sabe não aparece algum cara aí daqui a pouco numa escola de música e resolve estudar o que a gente fez. A memória dos Beatles, gravando lá no Abbey Road. Um fotógrafo fez com Jeffrey, esqueci o sobrenome dele, faleceu aí 2 anos mais ou menos. Tem uma foto de 50 e poucos anos deles lá produzindo o álbum branco. E aí? Teve um cara que estava lá, fez a foto dentro do estúdio. Eu fiz um registro, por exemplo, do Caetano Veloso com o Stefano Bolani, Caetano cantando em italiano. Que maneiro. Aí, Caetano Veloso, com aquela história toda, caramba, eu tô de frente pro Caetano Veloso, velho. João Bosco, pô, de foninho. Né? Meu pai gravou muito Incompatibilidade de Gênios, né? Doutor? Sim, então, ao vivo muito boa no SESC de São Paulo. Pois é. Então, puxa vida. É a música, né? A música move a gente. Então, vamos nessa. Né? Tem bastante música para acontecer. Beleza? Sim. Beleza, Vinícius. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso. E volte sempre aí para a gente ouvir mais e mais essas histórias muito interessantes que você conta sobre o seu trabalho, sobre as pessoas com quem você convive, conviveu, esses registros, né, que você consiga continuar aí por muitos e muitos anos eternizando esses momentos e já são história, né, enfim.
história e a gente precisa aprender com a história, né? E aprende também ouvindo experiências como sua. O objetivo dessa live, desde que eu comecei recentemente, é justamente trazer pessoas que possam contar grandes experiências de vida, de trabalho, experiências profissionais, humanas, artísticas, que inspirem, né? Que a gente tem vivido momentos assim, certo baixo astral, mas que a música e que experiências como a sua possam inspirar as pessoas, né? Para que mais jovens possam ver o Vinícius, e claro, não é que eles vão imitar o que você fez, mas ouvindo você falando, pensam, olha, que legal, ele fez isso, de repente, por que eu não posso sentar nesse momento, nesse assunto aqui, fazer desse jeito, ou valorizar a música, né? A imagem da música, né? Como é tão importante. Mais uma vez, meus parabéns. Eu já falei, mas mais uma vez, parabéns. E continue nesse trabalho fantástico. Muito obrigado. Beleza. Valeu, Marcelo. E é o que eu posso falar sempre, cara. A música nunca vai parar. Ela é inerente à nossa vida. A arte é inerente. Ela vai estar no elevador, vai estar no comercial, vai estar num filme que você nem percebe que ela está ali. E, de repente, sem ela, você sente... Então, a música no inconsciente, né? Então, vamos trabalhar bem para a gente conseguir mantê-la sempre viva. Em tempos de pandemia, em tempos normais, já é difícil, imagina. Então, Mas vai passar, vai vamos passar. tentar fazer. Tá bom? Viva a arte, viva a cultura. E só um recadinho final, essa live já tem a primeira parte da nossa live, que tem 1 hora de duração, já está salva lá. Quem quiser ver, rever, quem pegou só uma parte, quer ver tudo, indicar para os amigos, ela vai ficar salva aqui no IGTV, junto com essa segunda parte que a gente fez agora, ouvindo aí o Vinícius. E depois vai para o YouTube, vai para as redes sociais, tá certo? Valeu, boa noite. Bom fim de semana, enfim, amanhã ainda é sexta, mas bom final da semana aí para todos. Obrigado, Beleza. Vinícius. Acessem viniciusgifone.com.br. Vingifone é o meu perfil do Instagram, só clicar aí em cima aí e a gente pode bater um super papo. Estou aberto a propostas para workshop, palestras, enfim, mentoria sobre produção de conteúdo de imagem para o mercado da música, que é super competitivo, e às vezes projetos parecidos são julgados de maneira diferente, só pela apresentação, infelizmente, ou felizmente também, né? E estou aberto aí para convites e vamos falar sempre sobre o movimento #Música e Imagem Juntas, que é uma coisa que é a assinatura do meu trabalho, espero que seja a assinatura de muitos outros aí para trabalhar da música para a imagem, da imagem para a música, sempre. Beleza? Aí, gente, toque de um profissional, de alguém que entende da área há muitos anos. Então, não perca essa oportunidade de aprender. O Vinícius, com certeza, ele vai te ensinar muita coisa. Você que tem uma banda, você que é artista solo, aproveite que a fonte está aí, direto da fonte. Beleza. Um abraço a todo mundo que prestigiou a nossa live, a Mariana, ao pessoal do Preparo Jurídico, também do Rio de Janeiro. Um abraço aí para todos na cidade maravilhosa e Brasil afora. Valeu, boa noite e até a próxima. Falou, Vinícius, tchau.